sobre saúde mental e sobre os atendimentos. A procura nas emergências, a procura nos hospitais e a procura também pelas terapias, pelas consultas especializadas. O que tu encontrou nesse caminho nessas últimas semanas, hein, Kathleen? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Chegou para nós uma reclamação de que as emergências psiquiátricas aqui em Porto Alegre, daí para quem não conhece, Porto Alegre tem duas, né, para esse tipo de urgência, que é o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, o PACS, e o IAPI, na Zona Norte, e que teria um aumento expressivo de procura de pacientes, e isso está sendo atribuído muito pelos especialistas a um cenário pós-pandemia e também pós-enchente, que são experiências traumáticas. Tem até estudos que falam que isso altera, claro, a saúde mental das pessoas, então houve esse aumento de demanda. Agora de manhã, por exemplo, para a gente ter uma noção, eu fui dar uma consultada ali no sistema municipal da prefeitura. O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul atende 30 pacientes para uma capacidade de 12 leitos, então uma capacidade de 250% atingida. O IAPI tem 37 pessoas em um espaço preparado para 12 vagas, então 308% da sua capacidade. Eu conversei com pessoas que trabalham nesses locais, entre elas o enfermeiro de plantão da emergência em saúde mental aí do Cruzeiro do Sul, Armando Teixeira Júnior, e ele fala que isso é uma situação recorrente que chega a piorar em vários momentos. Nós encontramos diariamente a superlotação, ela se tornou já uma situação crônica. Essa superlotação ela acaba acarretando o aumento de riscos, não só para o paciente, que chega muitas vezes em agitação psicomotora, assim como também para os próprios servidores que ficam expostos a risco de agressão, por exemplo. O setor que deveria conter 14 pacientes, via de regra, ele acaba acomodando 30, 40, até 47 pacientes já permaneceram em sala de observação. Sem que haja uma estrutura física adequada. O IAPI tem um cenário que é parecido. Eu conversei com o coordenador médico do Serviço de Saúde Mental da Associação Hospitalar Vila Nova, Tomás da Cunha Recuero, associação que administra essa unidade, e ele diz que lá também a média tem variado de 30 a 40 pacientes por dia e em alguma situação chegou a 48, que é 3 vezes acima da capacidade. A prefeitura diz que tem um projeto já para ampliar essa questão das emergências. Fala que as unidades ali da Lomba do Pinheiro e Bom Jesus vão ter emergências em saúde mental a partir de 2025, são unidades que estão em reforma e a expectativa é que em março esteja tudo pronto para ter essa ampliação. E tem a questão dos leitos psiquiátricos, porque essas pessoas vão para a emergência e elas têm que ser transferidas, né, se for o caso, para algum hospital. E aí tem uma questão que chama atenção. Porto Alegre tem 428 leitos psiquiátricos, mas nem todos são preenchidos na totalidade. E a prefeitura argumenta que são critérios que são colocados, por exemplo, tal hospital só recebe essa vaga mulheres, só crianças, só pacientes sem comorbidade. Isso dificulta nessa realocação. E o CIMERS diz que Porto Alegre tem 600 leitos psiquiátricos a menos do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente fala sobre as filas, né, gurias? O que acontece? Se está estourando na emergência é porque a base, as consultas, aquilo que poderia prevenir para que a pessoa não agudize, como eles usam no termo médico, não está funcionando. E aí eu fui conversar com pessoas que estão enfrentando isso. Conversei com uma avó que é auxiliar de serviços gerais e ela me mostrava uma folhinha que ela tinha com a consulta para o neto dela, que é de 6 de setembro de 2022. Então a gente consultou no sistema, eu ajudei ela a olhar e aí mais de 2 anos ela segue aguardando por um psiquiatra. 6 de setembro de 22, já fechou 2 anos, faz 2 meses. Isso, 790 dias, diz ali. Seu tempo de espera é 790 dias. A média é de 248 dias para a sua especialidade, para a sua prioridade, porque tem a classificação. Tinha 12 anos na época, agora tem 14. A gente pode ouvir um depoimento dela. Ele precisa de um atendimento psicológico, para saúde mental e psiquiátrico também. Vai fazer 2 anos, né? E eu vou de 15 em 15 dias no postinho para saber, informar. Eles olham lá no computador e dizem que não foi chamado ainda. 790 dias está aparecendo no sistema. Eles dizem que isso é normal? Eles dão alguma explicação para a senhora? Não explicam nada, só falam que não foi chamado.
Só isso. Quem nos acompanha ali na live está mostrando ali a fotinha. A gente não está dando o nome dela porque a gente está falando de menores de idade, né? Então, pela questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não vai identificar também essa avó. A prefeitura diz que no início do ano eram aproximadamente 10 mil pessoas aguardando por um tratamento de saúde mental, com uma espera de 1 a 2 anos. Agora, o problema foi se agravando e eles dizem que atualmente está 5.200 pessoas na fila, seria uma redução para metade, que a média seria de 200 dias para adultos e 190 dias para as crianças, que a gente não está vendo isso na prática pelo caso aqui dessa senhora. E o problema se agravou depois da enchente, porque em abril a prefeitura disse que a média de espera era de 71 dias para a saúde mental e em junho já foi para esses 196 dias, que é o que eles apontam. Eu conversei com uma outra mãe, é uma dona de casa, ela tem 2 filas que ela está aguardando. O filho dela tem 9 anos, foi diagnosticado com autismo e ele está há 76 dias esperando pelo psiquiatra, e aí um outro tratamento que é de terapia, de um acompanhamento mais detalhado para esse caso dele, também supera 700 dias. Ela está aguardando desde o dia 25 de novembro de 2022 por uma reabilitação intelectual. Vamos ouvir. Eu tenho um filho autista nível 1, porém ele tem muitas crises, né? Ele tem muitas crises e principalmente é muito ansioso. E ele está há 2 anos já na fila de espera do SUS. O diagnóstico dele tinha 6 anos de idade, já vai fazer 9, agora ele vai completar 9 anos. E até agora não chamaram ele para um tratamento. Ele precisou muito de um psiquiatra, está na fila de espera também pelo SUS. Um psiquiatra até hoje não chamaram ele também. Eu sei que é muito complicado, assim, ó. Tem gente que está mais tempo na fila de espera também. Conheço muitas mães atípicas também que estão na fila de espera 2, 3, 4, 5 anos e nada de chamar. Como se já não fosse uma agonia o diagnóstico. Uhum. Ainda precisar com 2, 3 anos com uma falta de tratamento. Isso, e aí a gente vê nas imagens ali, como o pessoal estava mostrando a tela do celular dela, imagina a angústia dessa mãe tendo o filho com autismo em casa, precisando fazer essa reabilitação intelectual, e daí diz ali, a média de espera é de 670 dias, você já está há 706 dias aguardando. E aí o que essas pessoas fazem? Como que eu encontrei elas, né, Andressa? Porque eu pensei, que desafio para eu encontrar essas pessoas, quem são elas? Elas vão para os projetos sociais. Por exemplo, o Instituto Dia do Amor, que são essas 2 senhoras que eu conversei. Eles têm psiquiatras, psicólogos que são voluntários e que estão preenchendo esse atendimento que deveria ser um atendimento de saúde básico fornecido pelo SUS para essas pessoas que necessitam. Secretário da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, o que está faltando? Gestão da fila, é recurso do governo federal? O que está acontecendo? É o Estado? Bom dia, secretário. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado a vocês. Eu acho que primeiro é um conjunto de fatores, né? Eu começaria dizendo que a saúde mental, ela nunca foi valorizada. Os problemas de saúde mental, o financiamento da saúde mental, ela é muito baixo, tá? O que o governo federal e estadual complementam não dá metade do valor do custo disso. E sempre foi colocado em segundo plano, né? Sempre foi colocado em segundo plano. Então, desde o ano passado, né? Desde maio, quando eu tornei a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vem discutindo muito sobre a saúde mental. Formamos um grupo de trabalho com especialistas e a gente entende toda a dor das pessoas com relação à saúde mental e, por isso, a gente fez algumas propostas. Para a gente poder melhorar a saúde mental, para mim, não é aumentando exclusivamente as emergências ou aumentando leitos psiquiátricos, porque isso, para mim, é a falência do sistema de saúde mental. É a gente tratar apenas a sequela e não pensar na origem do problema. Por isso, a gente propôs algumas ações que já começaram a entrar em prática, como colocar serviços multiprofissionais dentro da atenção primária em saúde, né? Então, hoje nós temos 24 equipes multiprofissionais com foco maior na saúde mental, colocando psiquiatras e psicólogos que estão hoje focados em revisar a fila e atender aquelas pessoas que chegam nas unidades básicas de saúde. E quantos seriam necessários? A gente fala da expectativa versus realidade, né? A realidade desses 24. Quantos seriam necessários para essa fila andar? Hoje nós estamos com uma cobertura de 44% das unidades com equipes multiprofissionais, ou seja, nós temos que botar mais que o que a gente colocou hoje. Então a gente tem uma expectativa de 50%. Para o ano que vem, a gente vai deixar já para a próxima gestão
a expectativa de botar mais 10 e aumentar de 24 para 34. Mas não é só isso, né? A gente tem que pensar também nos serviços complementares, né? Nós, esse ano, focamos também nos serviços de residenciais terapêuticos, que são estruturas que oferecem um acolhimento e cuidado de pessoas com transtornos mentais graves, que tem desde a moradia até o acompanhamento com acolhimento, reabilitação psicossocial, autonomia das pessoas, integração com a comunidade, atendimento multiprofissionais, com terapeutas, psiquiatras, psicólogos. Em Porto Alegre tínhamos 4. Agora, pós-enchente, nós botamos o 5º e estamos agora em novembro e dezembro colocando o 6º e o 7º. Estamos dobrando essa capacidade. Principalmente para quê? Para tirar os pacientes que estão em longa permanência em leitos de hospitais gerais, para a gente poder acomodar e reduzir esse tempo de espera nas emergências. Além disso, né, acho que a Catherine colocou muito bem, nós estamos fazendo um processo de ampliação de oferta de serviço de urgência, mas desta vez não vai ser uma emergência psiquiátrica, vai ser um serviço de emergência com psiquiatria, porque nós entendemos que todos os serviços de emergência devem ter psiquiatria, porque psiquiatria não é um ente separado do cuidado em saúde, mas sim faz parte da emergência. Então, a Lomba do Pinheiro, assim como a Bom Jesus, que estão em obras, vão ter esse serviço de psiquiatria. Além disso, também, nós estamos largando ainda esse ano um edital, que era para a gente ter largado aí em meados deste ano, mas em função das enchentes atrasou todo o processo, e também teve a questão financeira, que a gente teve que relocar os recursos financeiros para atender as emergências das enchentes, mas nós estamos largando um edital para complementar os 16 CAPs que a gente tem, né? A gente tem 16 CAPs no município de Porto Alegre, só para lembrar a todos, né? Nós temos 3 CAPs nós temos 6 CAPs adulto, que cuidam de transtorno. Centro de Apoio Psicossocial, só para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado com CAPS. Esse atendimento psicossocial são 5 adultos, 3 infantis e 8 álcool e droga, né? Eu acho que é importante a gente frisar, nós vamos botar mais 5, serão mais 2 pediátricos e 3 para transtorno. Isso aumenta em 40 leitos que nós vamos ter dentro do município de Porto Alegre, além das 2 emergências, além dos 30 leitos em residenciais terapêuticos. Isso tudo auxilia a gente poder desafogar essas emergências, né? Mas é importante também que o que a gente percebeu quando a gente se debruçou sobre a saúde mental, tá? A gente percebeu que a gente precisa evitar o problema. Por isso, botar psiquiatria e psicologia no serviço de saúde mental, no serviço de atenção primária de saúde, aumentar os CAPs de 16 para 21, tá? Então serão mais 5 CAPs, e também aumentar as emergências, mas não com foco de internar os pacientes, tá? Não temos nenhuma pretensão de aumentar leitos, não é esse o objetivo, porque, como eu disse, aumentar leitos só vai aumentar a sequela do problema e não vai atingir o nosso objetivo. Os CAPs, eles oferecem consultas psiquiátricas e psicológicas, terapias em grupo, oficinas terapêuticas, apoio à família, integração com a comunidade e trabalham o paciente dentro do seu território. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Não adianta a gente pensar em internar e achar que medicalizar as pessoas apenas vai resolver a situação, mas não vai. A gente precisa atender o problema na origem, dentro dos territórios, por isso nós estamos colocando CAPs lá na Restinga, na Zona Leste, nós colocamos vamos colocar na Lomba do Pinheiro, vamos colocar lá na região da Mário Quintana, vamos botar na região Norte e na região Oeste, para a gente poder minimizar esse problema. Mas, secretário, a gente fica profundamente chocado assim, com a situação das crianças autistas. Durante a campanha se falou muito em criar mais centros de atendimento aos autistas. As mães aqui mandam mensagens reclamando, falando do tempo que de espera. E quem conhece uma criança ou adolescente com autismo, adultos inclusive, sabe o quanto esse atendimento é necessário. Qual é o tempo que o senhor prevê para que as pessoas tenham um tempo razoável de atendimento no caso dos autistas? O nosso ideal seria 30 dias. Nós só trabalhamos com redução de fila quando é 30 dias. Então, também tem uma boa notícia, Rosane, a partir disso, tá? Nós largamos um edital agora em setembro para contratação de vagas para atendimento de pessoas com autismo, tá?
foram 7 instituições que se inscreveram nesse credenciamento, 3 já estão aptas e nós estamos fazendo o contrato delas, tá? Nós, todo mundo sabe, nós temos o CERTA, que é um dos serviços, mas os transtornos de desenvolvimento, onde se enquadra a questão do autismo, e não é só autismo, né? Nós temos o CERTA, nós estamos, sim, com um projeto de construção de um outro serviço igual ao CERTA, mas só isso não vai resolver. A gente precisa fazer a contratação de instituições privadas, então vamos fazer parcerias. Neste momento são 3, então a gente acredita que agora, já no final de novembro, a gente já tem os contratos finalizados e comece a colocar esses pacientes para dentro dos serviços desses parceiros, tá? Esperamos ampliar isso, a ideia nossa é regionalizar, colocar em várias regiões, nesse momento são 3 espalhados pela cidade e queremos chegar a 7, tá? Mas precisamos, obviamente, de um aumento de recursos financeiros. A gente não pode aqui dizer que a gente vai conseguir resolver de todo o problema, não existe. Só para vocês terem uma ideia, o residencial terapêutico, tá? Hoje, ele nos custa, em média, o investimento que a gente precisa fazer é R$10 mil por paciente mês. Um residencial terapêutico, o serviço residencial terapêutico, ele custa em média R$100 mil para atender 10 pessoas. Um CAPS, a gente recebe do governo federal e do governo estadual R$168 mil e o valor é R$350 mil. Então, infelizmente ainda, a municipalização financeira da saúde ela é muito grande. Precisamos, sim, uma reforma financeira em todo o país e repensar a questão da saúde mental. Não pode um leito psiquiátrico ainda ser pago R$150 a diária. Isso para nós é inviável, não tem interesse dos hospitais de ampliar dentro de hospitais gerais, porque o valor do leito é muito baixo. E após 21 dias de internação, esse valor ele vai diminuindo. Um objetivo claro de evitar que a pessoa fique internada por um período muito longo. Ou seja, por isso que eu disse, né? O financiamento da saúde mental é muito baixo. Nosso governo vai deixar um legado, eu acho importante, de a gente ampliar esse processo, tá? De a gente botar dentro da atenção primária, nos serviços especializados e também nas emergências. Mas é um processo lento e gradual que vem sendo colocado ao longo deste ano. A Kathleen tem uma pergunta para o senhor também. Secretário, gostaria que o senhor comentasse, quando a gente até conversou fazendo a matéria, vocês me passaram que essa média de espera para um atendimento em saúde mental estava em torno de 190 dias no caso das crianças. E aí, quando a gente foi atrás dos cases, a gente viu que tem gente esperando muito mais tempo, como o caso dessa senhora que está com o neto há 790 dias. E ela está ali no critério que é o 3º nível, né, da cor das prioridades. O que pode ter acontecido para ela ficar tanto tempo esperando, sendo que ela diz que vai de 15 em 15 dias no postinho para perguntar e só fica recebendo resposta que não foi marcado? E aproveito só para que o senhor comente também que o Simers diz que tem uma dificuldade muito grande de atrair psiquiatras para quererem trabalhar na rede pública. Então, como que a prefeitura tenta lidar com isso, já que isso é essencial para evitar que as pessoas cheguem até as emergências? Eu vou começar pela segunda pergunta, né? Eu acho que a questão da saúde mental é um problema de saúde pública. Se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar dentro desse processo, é dizer que é o seguinte: o problema da humanidade daqui para adiante talvez seja a psiquiatria e a oncologia, tá? O envelhecimento da população, a sobrecarga de exposição que faz com que as pessoas tenham mais câncer, mas também a questão da saúde mental por vários motivos, né? Eu acho que tem aí toda essa dicotomia brasileira que coloca as pessoas em polos opostos, né? Ou tu tá a favor de mim, ou tu tá contra mim, e todas essas disputas que acontecem, que não é nem um pouco salutar, e os nossos jovens, eles vivem dentro desse processo. Além da questão financeira, que é de fundamental importância, a questão alimentar, que causa problemas e autoestima das pessoas, enfim, eu diria que devemos sim tratar a saúde mental com muito mais prioridade. E isso faz com que também no mercado privado de saúde suplementar tenha maiores oportunidades para psiquiatras e psicólogos, especialmente psiquiatras, tá? Nós temos hoje uma formação de psiquiatria que ela não aumenta a oferta, não é talvez das especialidades médicas que mais atrai os recém-formados dentro da medicina, e isso faz com que a gente tenha que competir de forma ainda não tão igual, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo as parcerias
vamos fazer esse processo licitatório agora de credenciamento para serviços dos CAPs e colocar mais serviços. Então, eu acho que essa disputa aí, ela ainda é desigual entre o privado e o público, tá? Com relação à questão desse menino, né, o pessoal se debruçou sobre esse processo, tá? Com certeza houve algum problema no sentido de a gente conseguir o agendamento, porque a gente tem dentro dos nossos BIs, que a gente monitora sistematicamente, um tempo de espera aí, que ainda não é o ideal, mas que não pode ser 790 dias. Por isso, a gente pediu que seja reavaliado pelo profissional da atenção primária, a equipe multiprofissional avalia esse caso e dê o destino. A gente não tem só dentro da saúde mental esses problemas, a gente tem problemas na ortopedia, a gente tem problemas em outras áreas que a gente acaba perdendo o paciente dentro desse processo e, em alguns casos, a gente precisa resgatar. Então, o que eu posso garantir é esses casos de maior tempo precisam ser reavaliados e a equipe médica, a equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde precisa reavaliar para ver se ele não passa por um grau de prioridade maior para a gente poder agendar ele com mais prioridade. Mas queria dizer o seguinte, que estamos correndo com o edital para que a gente possa colocar os 2 novos CAPs e isso vai aumentar em muito a oferta em atendimento. Nós vamos primeiro fazer a parceria, vamos locar espaço para acomodar esses CAPs, enquanto estamos já nos projetos e construção de 3 novos CAPs. Serão 3 prédios novos de CAPs, mas nesse momento serão usadas estruturas provisórias, casas alugadas adaptadas para CAPs, que são o que a gente tem hoje nos 16 CAPs, para a gente poder desafogar. Esperamos que já no primeiro semestre de 2025 isso já esteja em funcionamento para poder desafogar, além de ampliar ainda mais dessas 24 equipes multiprofissionais da atenção primária e saúde. Secretário, esperamos notícias melhores para essa avó que está com esse menino. O senhor poderia nos dizer em quanto tempo ele será atendido, esse caso será revisto? Eu vou pedir para a equipe reavaliar esse caso e se tiver mais casos como esses, é isso importante, tá? Porque o sistema ele tem falhas no sentido de a gente ter perdas de continuidade de cuidado dos pacientes e a gente precisa corrigir isso e dentro da equipe reavaliar a necessidade desse caso aí. Então eu vou pedir que ao longo dessa semana ou na semana que vem ele seja reavaliado para ver o grau de prioridade dele, ok? Ok, nós vamos cobrar com a Kathleen. Fica contigo, tá, Kathleen, esse assunto para conversar com o secretário, para a gente ter uma solução para esse caso, uma falha. E aí a gente está falando de pessoas simples, né? Pessoas que precisam e que esperam esse sistema e que muitas vezes não tem voz, né? Para chegar e para reclamar. E mesmo que vá ao posto não tenha a atenção necessária, que é o que a gente está vendo nesse caso. Então vamos acompanhar e vamos esperar que esse menino que espera desde os 12 anos, seja atendido antes dos 15, de repente, né? E a angústia dessa avó, né? Quando eu conversei com ela, ela disse, ele tem suspeita de bipolaridade, então ele não consegue ir pra escola. Então, e como é que a família lida com isso também, sem orientação? O problema é esse, porque esse adolescente ele precisa de 2 coisas. Ele precisa de medicação. Exato. E precisa de terapia. E são 2 coisas que ele não está família precisa, né? Então, a família precisa disso. Uhum. E quem tem plano de saúde, tem. E nem todos os casos os planos de saúde atendem. Então, em geral, as pessoas que podem pagam isso particular. E quem não pode? Quem depende? E eu já vou deixar aqui no ar, porque os ouvintes mandaram muitas mensagens aqui. Uma outra pauta para ti. Pautada ao vivo. Que foi tão bem, vou pautar ao vivo, que é o caso da oftalmologia. A gente fala que parece tão simples e tem muita fila, né? Da ortopedia, né? E tem os casos da oftalmologia que as pessoas não enxergam. E tem criança, tem adolescente que não enxerga, tem dificuldade na escola porque não enxerga. É verdade. E não consegue o atendimento. Então, isso foi uma das coisas que mais apareceu aqui no nosso WhatsApp dos ouvintes, né? Problemas da oftalmologia e também dos exames de próstata. Porque estamos no Novembro Azul, se faz campanha para que as pessoas façam e aí o serviço público não oferece. Então, tem vários ouvintes dizendo, eu preciso do atendimento e não consigo. Obrigada, Kathleen. Todo o material especial lá em GZH também, com essa apuração de semanas da Kathleen Moreira se debruçando sobre esses números. Eu quero lembrar mais uma coisa. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem suicídios. É o estado com o maior índice de suicídio historicamente. Infelizmente, se a saúde mental não for tratada,
onde é que a gente vai chegar com esses números que são muito ruins já nesses últimos anos? Então, sim, é um assunto importantíssimo que muitas vezes nas próprias famílias e culturalmente é visto, bobagem, frescura, se resolve com atitude, com reação, reage. Não é assim não, gente. Não é assim. Tem que identificar os sinais. Tem que identificar, tem que diagnosticar e tem que tratar. Tem que tratar. E um outro ponto, né? A gente recentemente teve casos aqui de crimes que aconteceram. Também. Muitos cometidos por pessoas desequilibradas, né? Claro que são os casos extremos, não é a maior parte desses relatos que a Kathleen falou, né? Que vocês entrevistaram o secretário, mas são poucos, mas são impactantes. Se tivessem um acompanhamento, talvez pudesse até ser evitado. Né? Obrigada, Kathleen Moreira.